Quanto tempo, quanta saudade! Sejam todos bem-vindos para mais um estudo da Bíblia. Estamos iniciando o estudo à Carta dos Efésios e vamos utilizar este guia aqui. Neste trimestre, eu convido você a participar pelas próximas 14 semanas. Serão 14 estudos. Nós estamos começando hoje. Você é o nosso convidado. Este é o seu canal de estudo da Bíblia. Este é o seu canal de aprofundamento teológico. Então, abra sua Bíblia e vamos compreender o que Paulo realmente quis dizer na Epístola aos Efésios. A maioria das pessoas tem dificuldade com as cartas de Paulo e também eu compreendo porque eu também tinha a mesma dificuldade. Às vezes ele escreve períodos longos com muitos substantivos cheios de hebraísmos. Nós vamos ver tudo isso neste trimestre, né? E eu quero que você ao final, entenda o livro de Efésios, que você saiba explicar todos os capítulos. A maioria das pessoas tem dificuldade com as cartas de Paulo e às vezes não leem as cartas de Paulo. Mas esta lição está muito bem organizada, né? Ela começa em ordem cronológica, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Isso vai facilitar no entendimento e na memorização também. Às vezes, quando estudamos temas da Bíblia não de forma organizada, estudamos e não memorizamos, não compreendemos bem, mas eu acho que você obterá um bom resultado ao final deste trimestre. O livro de Efésios, ele é muito importante porque ele é o código moral, é o código ético da nova aliança, do Novo Testamento. Onde que está a lei? Onde que está o estilo de vida, o padrão de conduta cristã no Novo Testamento? Boa parte está na Epístola aos Efésios, tudo bem? Antes de nós iniciarmos, eu quero convidar os jovens para assistir a lição dos jovens. Podem assistir a lição dos adultos também, mas talvez você não sabe que nós estamos gravando a lição dos jovens aqui, o professor Hilton e o professor Estevão. Então só você procurar aqui nos vídeos do canal. E se você aqui é adulto, por favor, encaminhe a lição dos jovens ali para o seu sobrinho, para o seu filho, para o seu neto, para o seu enteado, para o diretor de jovens da sua igreja, para a classe dos jovens. Compartilhe esse negócio aqui. Tudo bem? Faça o seu trabalho missionário. Nós também estamos no Instagram, eu vou deixar o link aqui embaixo. E a abertura para você utilizar na igreja também está aqui embaixo. Não vamos utilizar a forma inteira da abertura por algumas questões ali de direitos autorais, mas estar aqui você pode usar livremente na sua igreja a abertura. Tem com legenda, sem legenda, tá bom? Que nós possamos ali meditar um pouquinho na vida de Paulo. E agora, sem mais delongas, vamos aqui para a parte de domingo. Paulo, evangelista para Éfeso. Quem foi Paulo? Tem a tal da viagem missionária, o Paulo e a circuncisão. Às vezes nós não compreendemos corretamente o ministério de Paulo, mas eu separei aqui o estudo 1 para nós nos aprofundarmos na vida de Paulo. Agora você vai tirar suas dúvidas, tudo bem? Paulo nasceu lá em Tarso, por isso que ele era chamado de Saulo de Tarso. Saulo e Paulo são os mesmos nomes, né? Só que Paulo está na sua versão latina, na sua versão romana, né? Então não é que ele trocou de nome, não. São os mesmos nomes, mas em línguas diferentes. Então, na mesma época que Jesus nascia em Belém, aproximadamente, uma outra criança nascia lá em Tarso. E ao passo que Jesus foi morar na pobre Nazaré, aquele jovem de Tarso frequentou as melhores escolas, frequentou casas de luxo, teve acesso a professores de renome, matriculou-se em instituições de qualidade para o seu tempo. Ao passo que aquele menino de Nazaré trabalhava na carpintaria com seu pai fazendo trabalho braçal. Saulo de
Tarso se destacava cada vez mais e mais. Em Saulo de Tarso estavam concentradas as esperanças dos judeus. Ele seria o grande rabi, o grande nome. Não havia nenhum jovem da estatura de Saulo de Tarso. Ele era uma promessa, ele era uma revelação que iria, digamos, catapultar o judaísmo para um nível superior de intelectualidade. E esse jovem estava ali ocupando cargos, esse jovem estava próximo à administração do Sinédrio, à administração do templo. Possivelmente ouviu falar de Jesus, mas ele aparece na história por ocasião do martírio de Estevão. No livro Atos dos Apóstolos, é dito que Paulo discutiu com Estevão durante o seu julgamento, mas não conseguiu prevalecer diante da sabedoria de Estevão, que era a sabedoria do Espírito Santo. E ali ele presenciou o apedrejamento de Estevão e consentia na sua morte. E depois disso ele estava tão desejoso de perseguir aquela seita que estava causando problemas no judaísmo, que ele pediu cartas aos sacerdotes, né, para que ele pudesse perseguir os discípulos. E então, quando ele faz a sua viagem para Damasco, uma luz brilhante no céu o derrubou no caminho e ele ouviu aquela voz meiga e suave: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem me persegues. É muito difícil, Saulo. Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Você é uma pessoa sincera e você está resistindo igual um touro, sabe? Que os peões vão ali espetando ele com a vara, com o ferrão, e aquele touro, em vez de seguir o caminho que os peões estão orientando, ele então avança nas pessoas, ele tenta se pular a cerca, bater nas grades, e ele não aceita o caminho e ele é mais espetado, né, com os aguilhões. Então, dura coisa é resistir aos aguilhões. Saulo era como um touro bravo, mas que não estava acertando a entrada da porteira. E agora ele cai, tem uma visão de Jesus e a sua vida muda. E então, de Saulo perseguidor, ele passa a ser o Saulo pregador. Ele depois vai para Antioquia, conhece Barnabé e juntamente com João Marcos, ele começa a sua primeira viagem missionária. Este mapa nos mostra como era o mundo da época. Tudo o que está ali dentro da linha vermelha era o Império Romano, né? Na época de Saulo era quase tudo isso, menos as partes vermelhas, né? Menos as partes vermelhas. Isso quer dizer que dentro das fronteiras do Império havia estradas por todas as províncias. Dentro das fronteiras do Império havia polícia, havia soldados resguardando a ordem. Então não havia guerras, não havia um crime organizado fora de controle, né? Bandidos sempre existem por aí, mas era possível que as pessoas viajassem de uma extremidade a outra do Império em relativa paz. Era a conhecida Pax Romana, a paz romana, e permitiu que o evangelho se expandisse dentro das fronteiras do Império. Então, nesse contexto, com estradas, com logística, com rotas comerciais, com serviço de correios, Paulo iniciou o seu ministério. Nós temos aqui neste mapa a sua primeira viagem missionária. Ali a linha azul mostra que ele saiu de Antioquia, foi para a ilha de Chipre, ali o procônsul Sérgio Paulo se converte, depois ele vai para a região da Panfilha, Antioquia da Pisídia, e ele chega em Listra. E ali em Listra, o que acontece com Paulo? Ele é apedrejado, a sua primeira, quem sabe, marca do ministério. Mas Paulo faz o quê? Ele ali ajudado pelos irmãos da igreja, ele volta, entra na cidade de Listra e prega novamente. Então eles vão até Derbe, voltam pela linha vermelha, retornam a Antioquia e fazem aquele lindo relatório para a igreja. Nós pregamos, nós curamos,
nós ministramos aos gentios, os pagãos estão se convertendo, os espíritos imundos estão sendo expulsos. E ali aconteceu que os mestres judaizantes, descendo de Jerusalém, né, que Jerusalém é uma montanha, e desceram de Jerusalém, foram lá para a Síria e disseram, olha, se as pessoas não se circuncidarem, elas não podem ser salvas. Então houve uma grande discussão e eles todos então se dirigiram para a liderança da igreja em Jerusalém e ocorreu o famoso Concílio de Jerusalém, que está ali em Atos 15. E eles determinaram que não fosse imposto novos encargos sobre os gentios, mas fizeram algumas recomendações ali para os gentios, mas a circuncisão, né, apesar dos judeus continuarem se circuncidando, os gentios estariam livres dessa prática. Paulo, depois do Concílio de Jerusalém, ele inicia a sua segunda viagem missionária. Olha como que agora ele está mais corajoso, ele aumentou a rota, ele passou agora ali pela Ásia Menor, foi por cima, né? Tarsus, Derbe, Icônio, Antioquia da Psídia, mas ele foi proibido de pregar na Ásia. Havia o clamor, passa para a Macedônia e ajuda-nos. E ele foi ali para Filipos, bem ali no cantinho superior esquerdo. E ali em Filipos ele pregou para Lídia, vendedora de púrpura, e ali ele também ficou preso com Silas. Eles cantaram, veio um terremoto, e quando o carcereiro se desesperou porque os presos haviam fugido, Paulo disse, estamos todos aqui, não te faça nenhum mal, crê no Senhor Jesus e será salvo. Então Paulo estava aproveitando todos os momentos para evangelizar. Então ali de Filipos ele desceu para Tessalônica, né, e depois para Bereia, e os de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica. Eu não mencionei, mas é nesta viagem, ali em Listra, que se junta a Paulo e Silas, o jovem Timóteo. Ele se separou de Barnabé, ele foi com Barnabé na primeira viagem, ele, Barnabé e João Marcos. Como João Marcos desistiu no meio do caminho, e Barnabé queria levar João Marcos na segunda, ele falou, Barnabé, na segunda eu não quero levar João Marcos. João Marcos nos abandonou. Eu vou com Silas e você vai com João Marcos. E ele foi com Silas e fez Timóteo como seu discípulo. E Timóteo é um dos grandes sucessores de Paulo, é o grande discípulo de Paulo, né? Então vai Paulo, Silas e Timóteo estava acompanhando eles, né? E ali em Bereia, né, ele vai descer da Macedônia para a Grécia, para a província da Caia, Atenas, Corinto, e aí ele vai pegar um navio, e esse navio vai levar Paulo para onde? Vai levar Paulo para Éfeso, ali na província da Ásia Menor, Éfeso. E aqui nós chegamos na pergunta 1 da lição. O que Paulo fez em sua primeira visita a Éfeso, no final da segunda viagem missionária? Temos o texto aqui, Atos 18, verso 18. Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, ele estava ali na Grécia, né? Navegou para a Síria, mas Síria era o destino final. Levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, você vai encontrar no mapa, porque tomara voto, pegou um navio, né? E chegados a Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus, rogando-lhe eles que permanecesse ali mais algum tempo. Paulo não aceitou, mas despedindo-se disse, se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu de Éfeso. Então ele fica pouco tempo em Éfeso durante a segunda viagem missionária. Qual era a tática de Paulo? Ele viajava por esses lugares e no primeiro sábado que ele estava numa nova cidade, para onde é que ele ia? Para a sinagoga, para a igreja. E ali ele chegava, quem sabe, de terno, todo arrumado, né? E as pessoas percebiam que ele era uma pessoa estudada e perguntavam assim, por acaso o irmão deseja pregar? E aí Paulo, tudo bem, se vocês desejam, eu posso pregar sim, posso falar sobre as profecias de Isaías, as profecias de Jeremias, as profecias de Daniel. E os irmãos, por favor, vai ser muito bom.
E aí Paulo começava então falando das profecias do Messias. E ele falava como o Messias deveria ser, segundo Isaías, as profecias do Messias em Jeremias, as profecias do Messias no livro de Daniel. E em um dado momento ele dizia assim: o Messias já chegou, o Messias é Jesus, e eu perseguia os seus discípulos. Mas Jesus de Nazaré, o Messias, apareceu para mim na estrada de Damasco. Eu ouvi uma luz na minha frente e eu fiquei cego. Depois um milagre restaurou a minha vista. E meu amigo, nessa altura do campeonato já estava uma divisão na igreja. As pessoas que aceitavam o testemunho, a pregação de Paulo, e as pessoas que rejeitavam. E ali, às vezes era confusão, arrastavam Paulo para a igreja. Mas agora ele já tinha uma base para trabalhar. A sinagoga havia sido dividida, ele dividiu a sinagoga, né? E aí ele ficou com aquela base de judeus e acrescentavam-se alguns gentios àquele grupo, e ali ele formava a primeira igreja na casa de algum irmão que já tinha experiência, que já era da sinagoga, né? E que seria o presbítero, o ancião ali naquela nova comunidade. Então essa era a tática de Paulo. Ele sempre visitava uma sinagoga, recebia a oportunidade para pregar e mostrava Jesus. E aqui aconteceu a mesma coisa, né? Ele foi na sinagoga em Éfeso e pregou aos judeus. Éfeso era a capital da província da Ásia, uma cidade com cerca de 250 mil habitantes. Era uma cidade de grande porte para a época. Ali havia um hub logístico, né? Não havia aeroporto, mas havia porto, então os navios chegavam e partiam dali, as rotas comerciais se cruzavam as estradas com as rotas marítimas, uma cidade importante e queria expandir a sua influência para outros lugares. Então essa é a importância de Éfeso. O que Paulo fez então em sua primeira visita a Éfeso, pregou na sinagoga, ajuntou ali alguns seguidores, formou a primeira igreja e depois partiu. Agora, vamos continuar nos nossos slides. Ali de Éfeso ele foi direto para Jerusalém, depois desceu para Antioquia. E depois ele emenda ali a sua terceira viagem missionária, saindo da Antioquia. Ele então passa de novo pela Ásia Menor, Derbe, Listra, né? Agora ele corta ali a Ásia e vai direto para Éfeso. E ali acontece o episódio de Atos capítulo 19. Havia alguns judeus, filhos de um homem, um judeu chamado Seva. Esses judeus, eles se davam aí a expulsar demônios, né? E aí foram expulsar demônios de um homem, e aí falaram: olha, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, sai dele! E aí o demônio não saiu, e sai dele, e não saiu, e o homem partiu para cima deles, ó, deu uma surra neles, eles perderam até a roupa, tiveram que sair sem roupa, né, levaram a surra, mas o que o espírito maligno respondeu? Conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Quem sois vós? Né? E então, o que aconteceu? Muitas pessoas ouviram essa história. Olha, verso 17, Atos 19, 17. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente suas próprias obras. Eles queimaram uma grande quantidade de livros de magia. E eu calculei aqui, 50 mil denários, sendo que um denário era o valor de um dia de trabalho. Eu coloquei aqui R$80 um dia de trabalho. Isso vai perfazer a soma de 4 milhões de reais. Era muito dinheiro para as pessoas queimarem, né? Quando você aceitou a Cristo, você rompeu com os livros de magia, os livros de história, né? As ficções ali, né? A bruxaria, magos, lendas, doentes, dragões, fadas, né? Gnomos, tudo aquilo ali eles queimaram. Era uma preciosa soma, mas fazer o quê? O céu vale mais, não é mesmo? Então aqui nós já passamos para segunda-feira e estamos na terceira viagem missionária de Paulo, e Paulo está ali em Éfeso. Então, nessa viagem missionária de Paulo, ele ficou
3 anos em Éfeso. 3 anos em Éfeso, tudo bem? Aconteceu em Éfeso também uma outra situação muito famosa, que é Demétrio, e ele era artífice, ele fazia imagens de escultura da deusa Diana, e ele tinha vários funcionários e outros concorrentes, mas agora todos se juntaram e falaram: olha, vocês estão vendo esse movimento? As pessoas estão deixando de comprar imagens de Diana porque estão agora crendo em Jesus, estão indo na igreja de Paulo, estão dando dízimo e ofertas na igreja de Paulo e não vão mais comprar as nossas imagens, e daqui uns dias nós vamos ficar sem emprego, não teremos mais clientes, e o que nós vamos fazer da vida? Eu só sei fazer imagens de escultura, eu também. E ali ficaram possuídos de um frenesi e saíram gritando o quê? O que eles saíram gritando? A Bíblia diz, grande a Diana dos Efésios. Traduzindo para hoje, eles gritaram assim: Diana, Diana. Você já ouviu isso por aí, né? É mais ou menos assim. Arrancaram as camisas, começaram a girar, foram lá pro teatro, Diana, aquele negócio, aquele tumulto, e pegaram Aristarco e pegaram quem mais? Gaio, que eram companheiros de Paulo, e arrastaram e já foram eles já foram apanhando, né? Já foram sendo maltratados, e Paulo fala: eu vou aparecer. Não, por favor, você não se apareça, né? Então, tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para a frente, este acenando com a mão que queria falar. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos a uma voz gritaram por espaço de quase 2 horas, pulando e gritando: Diana! Sabe? Aquele frenesi, naquela euforia coletiva, né? Até que apareceu um líder da cidade e falou assim: olha, nós vamos ser acusados aí de revolta por Roma, é melhor cada um ir para sua casa, né? Enfim, esse foi o tumulto, e é importante eu dizer isso aqui porque ali havia o famoso templo da deusa Diana, e que levou um perigo de morte aqui por parte de Paulo, essa euforia. Isso existe nos dias de hoje, né? Você consegue facilmente ali compreender o que aconteceu naquela época, as turbas desenfreadas, né? Então, pergunta 3. Que lições podemos tirar dessa história? Olha só que interessante. Isso aqui você precisa abordar na sua lição. Muitos ali em Éfeso jogaram fora os seus livros de magia que valiam milhões de reais. Agora, outros, por causa do amor ao dinheiro, queriam matar Paulo e acabar com a igreja que começava em Éfeso. Uns, tendo dinheiro, queimaram tudo. Outros, tendo dinheiro, ficaram com medo de perder e causaram esse tumulto. Esse é o contraste entre Demétrio e os artífices e os outros que queimaram os livros de magia. Outro ponto a destacar é que durante a 2ª e 3ª viagens missionárias de Paulo, ele começou a escrever as suas cartas, estava ali no navio, estava ali esperando, e Paulo escreveu, as primeiras cartas foram 1ª e 2ª aos Tessalonicenses. Depois ele escreveu a 1ª e a 2ª epístola aos Coríntios, e também escreveu as cartas, a carta aos Gálatas e a carta aos Romanos, né? Na 2ª ou na 3ª viagem, nós não sabemos. Foi por ali durante a 2ª, provavelmente, né? Mas ao final da 3ª viagem missionária. E as pessoas nas igrejas distantes recebiam as cartas, liam, e Paulo ia dando testemunho: não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E ele visitava as casas e ali estruturando as igrejas, eram igrejas nos lares, né? E foi mais ou menos assim que se encerrou a 3ª viagem missionária. Agora pergunta 4. No fim da 3ª viagem missionária, Paulo se encontrou com os anciãos de Éfeso. O que preocupava o apóstolo? Atos capítulo 20, verso 17. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com ele, disse-lhes:
Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Ele compartilha um pouco da sua experiência, mas eu destaco o verso 25. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos vós. Agora, olha o que ele fala no verso 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreares a igreja. Tiago, o que são bispos? Anciãos. Então, os pastores e os anciãos hoje na igreja adventista, eles são os bispos, os presbíteros, os episcopos, que é o termo em grego, né? A diferença é que o pastor é um bispo em tempo integral, é um episcopos em tempo integral, e os demais anciãos são bispos em tempo parcial, né, no seu tempo vago. E eles foram constituídos para vigiar a igreja, para pastorear o rebanho. E olha o que Paulo falou, verso 29. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, dia e noite, não cessei de admoestar-vos com lágrimas a cada um. Então, qual era a preocupação de Paulo? A infiltração na igreja de Éfeso e nas demais igrejas da Ásia e por onde Paulo passou fundando igrejas, né? A infiltração de falsos líderes, falsos anciãos, falsos pastores, falsos profetas, né? Lobos vestidos de cordeiro. Ele fala ali na carta aos Tessalonicenses, né, que aquele poder que opera, o homem do pecado já está em operação, apenas uma mão segura, né? O homem da iniquidade ele já está em operação. E Paulo sabia que após a partida dele, essas pessoas iriam se infiltrar na igreja e haveria uma apostasia. Então, o que preocupava Paulo era a infiltração dos falsos mestres. Por isso ele chama ali os membros de Éfeso ao porto e eles se abraçam. Paulo, nós o veremos ainda outra vez? Não, vocês nunca mais verão meu rosto. E eles então ficaram muito tristes, choraram muito, abraçaram Paulo. E Paulo partiu, e é assim que Paulo se despede dos Efésios. Ele já havia escrito a carta a Éfeso? Ainda não. Paulo então vai para Jerusalém, e ali no templo ele é reconhecido. E as pessoas apontaram para Paulo e disseram assim: é você! Olha, socorro! Encontramos o homem que está passeando por toda a Ásia, causando divisão na igreja, é um separatista. Ele está aqui pregando contra a lei de Moisés, contra este lugar santo, contra a lei. Ele ainda colocou gregos no templo. Agarrem, por favor, senhores. E aí começa um outro tumulto, né? A vida de Paulo era cheia de tumultos, né? Tudo quanto é lugar que ele passava, acontecia um tumulto. Ele era uma pessoa... Não era que ele era encrenqueiro, mas quando se prega a verdade, acaba, né? As pessoas vão criando encrenca, né? Satanás nunca desiste, ele vai incitar as pessoas para causar tumulto, e aí para tudo colocar no final a culpa em Paulo, né? E aí pegaram Paulo e a guarda romana entrou no meio daquele tumulto, retiraram Paulo dali, ele foi levado para a fortaleza de Antônia, depois ficou uns 2 anos preso em Cesareia, apelou para César e enviaram então Paulo até Roma. Essa é a 4ª viagem dele, né? Não é chamada de viagem missionária, mas ele fez trabalho missionário na 4ª viagem também. Vejam aí, ele estava em Jerusalém, depois foi para Cesareia, ali para Sidom, pegou um navio, contornou a ilha de Chipre, foi rodeando ali a Ásia Menor, foi para a ilha de Creta e ele falou: olha, é melhor nós ficarmos por aqui. É melhor ficarmos por aqui. E as pessoas: não, vamos logo para Roma. Ele falou: não tenho bons presságios, é melhor ficarmos por aqui. E aí o navio, vocês veem ali, entre Creta e Malta, o navio perdeu rumo, uma grande tempestade, e Paulo passou por um naufrágio.
nós vemos a todos os meses navios de pessoas na África que querem entrar na Europa. E é esse mar aí onde Paulo naufragou. É o mar Mediterrâneo. Então, quantas pessoas não morrem? Aquelas águas são geladas. E esse navio, ele se rompeu e todo mundo caiu na água, mas Paulo orou a Deus para que ninguém se perdesse. E o anjo lhe deu essa garantia. Agora imagine aí, você no navio com Paulo. Paulo, você está vendo alguma coisa? Eu estou aqui. Né? Tinha discípulos juntamente com ele. Você conseguiu se agarrar em algo? Consegui. Eu acho que é para lá, vamos nadar. De noite escuro, né? Você ali boiando no naufrágio. Que situação. Quantas aventuras este apóstolo, né? Por quantas aventuras Paulo não passou. E ele chega na ilha de Malta e você conhece a história da víbora, a história do pai da ilha, mas depois ele pega um navio e consegue chegar até Roma, e ali na Via Ápia, as pessoas, né? Todo mundo fala, ué, o que esse prisioneiro tem de especial? Dezenas de pessoas vão saudar Paulo, bem-vindo a Roma. E Paulo, então, recebe a bênção de ficar em uma prisão domiciliar. E quando os judeus pensaram assim, Paulo agora está preso, nos livramos de Paulo, é agora que o nosso herói da fé, ele faz o seu ministério se expandir ainda mais, é agora que ele eterniza o seu ministério por meio das cartas. Então aqui ele recebe pessoas ilustres, importantes, mas ele também vai escrevendo cartas, as cartas chegam até as igrejas e Paulo vai ditando mais cartas que são espalhadas e as igrejas nos lares ouvem aquelas cartas de Paulo com tanta alegria, com tanto amor. E aqui eu quero fazer uma cronologia, a lição aqui na parte de segunda fez uma breve cronologia, eu quero fazer uma cronologia mais extensa. Lembre-se que este aqui é o seu canal de estudo da Bíblia, é o seu canal de aprofundamento teológico. Então ali, ó, no ano 31 é a crucifixão, a ascensão de Jesus e o Pentecostes. No ano 34 é o apedrejamento de Estevão, Saulo estava ali, a igreja perseguida, mas o evangelho chegou até Samaria. Ano 35 é a conversão de Saulo. Ano 35 a 38, Paulo em Damasco e na Arábia. 38, Paulo foge de Damasco durante o reinado de Aretas, visita Jerusalém depois de 3 anos. Ali a referência de Gálatas 1, depois foge para Tarso. Em 44, Tiago, irmão de João, é morto, Pedro é aprisionado e Herodes Agripa morre. 44 a 45, Barnabé leva Paulo para Antioquia. Paulo permanece ali um ano inteiro, isso está em Atos capítulo 11. 45, Barnabé e Paulo levam ajuda para os afetados pela fome em Jerusalém. Agora, de 45 a 47, é a primeira viagem missionária de Paulo. Na volta, Paulo permanece em Antioquia há muito tempo, está lá em Atos 14. Agora, em 49 é o Concílio de Jerusalém. Como é que chegamos em 49? É a referência lá, 14 anos depois, de Gálatas, capítulo 2. Eu estou adotando a cronologia do comentário bíblico adventista, né? Ali você tem uma introdução no volume relativo às cartas de Paulo. Então, existe ali uma cronologia da vida de Paulo. Existem outras cronologias um pouquinho diferentes. Algumas pessoas colocam 14 anos e depois 3. Outras pessoas embutem os 3 dentro dos 14. Mas o importante aqui é você entender as linhas mestras. Qual que é as linhas mestras? Conversão de Saulo, primeira viagem missionária, Concílio de Jerusalém, que é uma data muito importante, e aí depois as outras viagens. Olha lá, 49, ele vai fazer a sua segunda viagem missionária, né? Paulo prega na Frígia, na Galácia e entra na Europa. 51, chega em Corinto e permanece ali 1 ano e meio. 52, fim da segunda viagem missionária de Paulo. Ele fica algum tempo em Antioquia, está em Atos 18. 53 a 58, terceira viagem missionária. Paulo viaja pela Ásia Menor e permanece 3 anos em Éfeso. Aqui é o centro da nossa lição. Tiago, você está se delongando? É para você aprender. Eu podia passar rápido, você não aprende, mais um semestre vem, mais um semestre vai, e a gente não se aprofunda. Então, você tem que aprender as 3 viagens missionárias e mais ou menos o que ele fez em cada viagem.
Ainda ele não escreveu a carta aos Efésios, ok? Mas aqui na terceira viagem ele ficou 3 anos em Éfeso, depois viaja para Macedônia, fica 3 meses em Corinto. Anos 58 a 60, aprisionamento de Paulo em Cesareia por 2 anos, e depois ele vai para Roma no ano 60 e ano 61. Viagem de Paulo para Roma, depois 61 a 63. Paulo fica preso em Roma por 2 anos inteiros, isso está lá em Atos 28, e ali do ano 63 a 66, acredita-se que Paulo foi solto e que ele pode ter viajado por Creta, Ásia Menor, Macedônia e, quem sabe, Espanha. Isso mesmo, meus amigos. Aqui nós temos nesse mapa todas as 3 viagens missionárias sobrepostas, ok? Você pode pausar o vídeo depois e ver com calma. Tem a legenda indicando a cor de cada viagem, tá? Mas eu vou expandir o mapa para você ver onde está a Espanha. Tá ali, ó. Hispânia, bem na parte esquerda da tela. Então, a Itália, a bota, né? A Itália ali está ao meio, né, a capital Roma ficava na Itália. E acredita-se que nesse período que ele foi solto, ele viajou para alguns lugares. Em Romanos, ele fala que gostaria de visitar a Espanha. Então, alguns pensam que ele pode ter feito uma viagem. Meus irmãos, como vai ser gostoso chegar no céu e perguntar, Paulo, agora me conta, quais são as viagens que não estão registradas? O que você fez ali? Porque ele é solto e depois a perseguição aos cristãos em Roma volta, né? Nero ali persegue alguns cristãos e possivelmente prende Paulo. Claro que Paulo foi preso novamente e nós temos ali na carta a Timóteo ele narrando um pouco do seu julgamento. Então, nesse período de 63 a 66, ele pode ter ficado solto e viajado. E em 67 é a morte de Paulo e também de Pedro. Vamos agora traçar a nossa linha do tempo. Olha, vamos recapitular? Aqui estão as linhas mestras que você vai memorizar. Essas datas principais. Ó, 31 depois de Cristo é a cruz. 34, morte de Estevão. 35, conversão de Saulo. 45 a 47, primeira viagem missionária. Ali no meio você vai se lembrar do Concílio de Jerusalém. Eu estou seguindo a cronologia do comentário bíblico adventista, mas muitos materiais vão colocar o Concílio de Jerusalém no ano 50. Eu até prefiro o ano 50, que é fácil de memorizar. Se é 49 ou 50, não vai mudar a fé de ninguém, tudo bem? Então memorize ali. Concílio de Jerusalém, Atos 15, ano 50. Antes, primeira viagem missionária. Depois, segunda viagem missionária, 49 a 52. Depois, terceira viagem missionária, 53 a 58. 61, preso em Roma. 67, morte. E depois, anos 70, destruição de Jerusalém. Então, o livro de Atos e as cartas de Paulo foram compostas antes da destruição de Jerusalém. Porque a destruição de Jerusalém foi um evento tão marcante que ela deveria ser retratada nesses livros se tivesse ocorrido antes. Então acreditamos que o livro de Atos, bem como as cartas de Paulo, a epístola aos Hebreus, né, tudo isso foi escrito antes do ano 70. Então as epístolas paulinas foram escritas desde a segunda viagem missionária de Paulo até pouco antes de sua morte. Então, na segunda e na terceira viagem, já falamos, né? Tessalonicenses, epístolas aos Coríntios, Gálatas e Romanos, mas agora as epístolas da prisão, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. E depois, possivelmente próximo à sua morte, Timóteo, Tito e Hebreus, né? Temos aqui no canal um curso gratuito, Hebreus verso a verso, comentário de todos os capítulos de Hebreus. Acreditamos que o conteúdo é de Paulo, mas que outra pessoa redigiu. Então, talvez foi redigido nesta época, não sabemos. Vamos para a parte de terça-feira, ouvindo a carta aos Efésios. Olha a pergunta 5. Leia toda a carta aos Efésios em voz alta, levará cerca de 15 minutos. Use o esboço abaixo. Ele fez aqui um esboço, mas se quiser você pode memorizar, mas eu só acho difícil de memorizar.
Eu fiz um outro esboço, que é o esboço que eu uso na minha Bíblia, que eu mesmo criei, que vai facilitar. Não é um esboço tão detalhado, né? E esse é digamos, o diferencial dele, porque o fato de não ser tão detalhado nos ajuda a memorizar, inclusive a conseguir visualizar melhor os temas e a dinâmica da carta aos Hebreus. Vamos lá, então olha ali, ó. Esboço resumido, Epístola aos Hebreus, capítulo 1. Nós temos a introdução, a saudação e a apresentação dos temas, né? Capítulo 1, introdutório. Olha aqui, capítulo 1, carta aos Efésios. Inclusive, vamos abrir aqui, o que você vê no capítulo 1, né? Olha lá, capítulo 1, verso 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Então nós sabemos, olha, quando você escreve para alguém, olá, tudo bem? Eu sou o Tiago Elker, estou entrando em contato para abrir uma conta bancária, né? Não é assim que nós escrevemos, né? Hoje escrevemos e-mail, né? Paulo escreve, ó, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, aos santos que vivem em Éfeso. Então, essa aqui é a introdução, é a saudação, e ele apresenta os temas principais no capítulo 1. Capítulo 2 e capítulo 3 devem ser estudados em conjunto. Por quê? Porque ali ele vai falar do mistério de Cristo. E o mistério de Cristo é revelado. O mistério para Paulo sempre é algo que estava oculto, mas que ele acabou de revelar. Então não se preocupe, mistério, algo místico, não. Quando Paulo fala mistério, é que ele acabou de contar qual era o mistério que as pessoas não sabiam. E qual é o mistério de Cristo? Gentios e judeus unidos na grande família de Deus. Você pode memorizar isso aqui, porque é o que eu memorizei para me ajudar a estudar a carta aos Efésios. Então, os dois capítulos, capítulo 2 e 3, vai falar do mistério de Cristo. Que mistério é esse, Tiago? Judeus e gentios unidos. Então, fala da união da igreja. União da igreja no mesmo corpo. Corpo é uma metáfora de Paulo ali em Efésios. Então, judeus e gentios unidos no mesmo corpo, que agora se chama igreja, e adotados, fazem parte da família de Deus. Família de Deus é outro tema de Efésios. Por isso que eu falo, pode memorizar que esses temas vão fazer sentido, tudo bem? Capítulo 4. Ele vai apresentar agora o novo homem. Então, no capítulo 1, é a introdução, saudação, tá? Capítulo 2 e 3, eu vou falar aqui do mistério de Cristo, judeus e gentios vão se unir. Aí o livro tem uma interrupção. Agora ele vai passar a introduzir o estilo de vida cristão, né? Então ele vai apresentar o novo homem. Quem é o novo homem? É o padrão. É como todo seguidor de Cristo deveria ser. É aquela pessoa que vai crescer a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Efésios 4:13. Então, olha, tem um tal do novo homem. O novo homem deve andar assim, o novo homem não deve fazer assim. Isso está lá no capítulo 4. E agora, no capítulo 5 e 6, eles também devem ser estudados em conjunto, né? Nós temos o código ético e moral da nova aliança, o estilo de vida do novo homem. E ali no capítulo 5, ele vai falar sobre vocabulário, sobre conversação, não é? Ali ele passa a falar sobre família, as mulheres estejam submissas ao marido, o marido ame a sua esposa. Depois ele vai falar para os filhos, depois ele vai falar para os patrões e para os empregados. Depois ele vai falar do nosso soldado, que está, deixa eu ver, está destilado aqui, né? Do soldado e da armadura. E por fim ele vai se despedir, uma conclusão breve ali. Então, memorize isso, né? O livro de Romanos é o quê? O livro de Hebreus é o quê? Então, você tem que ter aquele tema, né? Então, o livro de Efésios. Efésios vai ter o mistério de Cristo, judeus e gentios unidos. E esses judeus e gentios unidos vão formar o novo homem. O novo homem que agora cresce à semelhança de Cristo. Então, Efésios vai dizer como o novo homem deve andar, o autêntico estilo de vida cristão. Tiago, mas ali não está dizendo se pode fazer tatuagem. Tiago, mas ali, será que pode fumar maconha? Efésios não fala. Meu amigo, Efésios fala muita coisa. Nós temos que aprender a desses princípios aqui
deduzir os vastos preceitos, a amplificar a lei do Senhor, que não é lei escrita, é lei do coração, não é? Então, se você é um ser espiritual, você tem que interpretar a lei de maneira espiritual. Então, memorize esse esboço aqui. Agora eu quero falar bem sério com você. Será que você não deveria se inscrever neste canal? Então, por favor, inscreva-se aqui. Não é por mim, não. Por mim também, mas mais por você. Porque senão você vai perder o próximo vídeo. Olha como é que está boa a nossa lição. Eu recebo muitas mensagens dizendo assim: eu não estou recebendo os vídeos da lição, manda para mim. Olha, vai lá e clica, inscreva-se, clica agora, vai lá. Dá essa ajuda também, né? Mas ajude você. Coloca aquele sininho para receber todas as notificações, porque senão você vai perder esse material. Isso aqui está de graça, meus irmãos. Né? Você não vai encontrar esse material explicadinho, mastigadinho por aí. Então, estamos aí. Epístola aos Hebreus. Leia. O que você vai fazer esses 3 meses? Leia todo o livro de Efésios essa semana. Aí depois você fica só no capítulo 1 e lê o capítulo 1. Todo dia você lê o capítulo 1. Não demora, irmãos, 5 minutos. Em menos de 5 minutos você lê o capítulo 1. Depois você vai ler todos os dias o capítulo 2. Todo dia o capítulo 2, certo? Vamos então para a parte de quarta-feira. Como Paulo começa e termina a carta aos Efésios. Vamos ali, ó. Que ele começa, ele fala assim, olha. Graça e paz a vós outros, né? Graça e paz a vós outros. E ele vai terminar, ó, paz seja com os irmãos e amor com fé. Você já pensou? Essa pessoa não estava assim, pelo amor de Deus, faça uma oração, eu tô preso, eu gostaria de pedir oração para eu ser libertado, por favor, vamos fazer uma corrente para Paulo ser liberto. Ele não pediu nada disso. Ele falou graça e paz, irmãos, amor, alegria, fé. Né? Ele estava tranquilo. Né? Então, como nós sabemos que ele está preso? As informações estão dentro do livro. Olha, Efésios 3, verso 1. Por esta causa, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Agora, capítulo 3, verso 13. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações. Né? 4:1. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor. Então, você vai vendo por aí que ele estava preso, né? E ele estava na sua prisão domiciliar escrevendo a carta aos Efésios. Tudo bem? Agora, veja esse slide. Eu acho muito bonito. Ele é o prisioneiro, como é que é a expressão aqui? O prisioneiro do Senhor. Ele não era o prisioneiro de Roma, ele não era o prisioneiro dos judeus, ele não era o prisioneiro de César, ele era o prisioneiro do Senhor. É Deus que manda. Deus fala, olha, você vai para Roma agora. Né? Você vai, importa testemunhar de mim em Roma. Ele vai para Roma e as pessoas vão se convertendo no caminho e ele naufraga, mas ele monta uma igreja na ilha onde ele naufragou. E ele chega em Roma e as pessoas vão do lado, ele chega na casa, ele não está derrotado, ele é o prisioneiro do Senhor. E ele começa a escrever as cartas para todos os cantos do mundo. E essas cartas chegaram a nós. Éfeso é a carta escrita na prisão. E em um dado momento ele escreve para os crentes que estavam ali um pouco preocupados com a situação de Paulo. Ele escreve assim: os da casa de César vos saúdam. Todos estão se convertendo, até as pessoas da família do imperador. O evangelho é poderoso. O espírito que habita em mim é o espírito mais poderoso. É mais poderoso que esses demônios, que esses espíritos de Satanás, né? Tudo bem? Como Paulo demonstrou preocupação com o efeito que seu aprisionamento teria sobre os crentes. Efésios 3,13, a pergunta 7. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Vocês devem se gloriar. Paulo, ele está preso, e é Deus que permite ali, e ele preso. A revolução começou. Meus amigos, é isso. Jesus morreu, fez os 12 apóstolos. E depois que Jesus ascende ao céu, a revolução se espalha. E o mundo nunca mais foi o mesmo. Paulo foi um dos maiores homens que já pisou sobre esta terra.
depois de Jesus e João Batista, Paulo foi um dos maiores homens que já respiraram. E ele escreveu algo para você e para mim. E se ele é tão importante assim, faz bem você e eu estudarmos isso daqui. Quais são os principais temas anunciados em Efésios? Chegamos na parte de quinta-feira. Pergunta 8. Como Paulo anunciou o tema de sua carta? Efésios 1, 9 e 10. Eu vou expandir isso aqui, olha que interessante. Principais temas anunciados em Efésios, capítulo 1, verso 4 e 10. Olha lá. Assim nos escolheu nele. Verso 5, nos predestinou para ele. Verso 6, nos concedeu. Verso 7, nós temos. No 8, eu vou pular, que ele é uma repetição do 6. Nos desvendou. Então, olha, o nos está nessa cor meio pastel e de verdinho o verbo. Ok? E aqui o 10. Então, quando você lê a Bíblia, você precisa ver esses detalhes. Aqui no capítulo 1, esse é um trecho um tanto quanto difícil. Paulo está proferindo palavras de louvor, é um elogio a Deus. E o que Deus fez? Ele nos escolheu, ele nos predestinou, ele nos concedeu, ele nos deu, porque nós temos, e ele nos desvendou. O quê? Ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. Você já percebeu que em nenhum lugar na Bíblia ele nos escolheu para sermos pecadores, né? Um cristão, pé na igreja, pé no mundo, um cristianismo meia boca, meia tigela. Você não encontra isso na Bíblia, você só vai encontrar assim, para sermos santos e irrepreensíveis. Ele te escolheu para ser irrepreensível. Talvez você não acredita nisso, mas faça uma oração, pergunte assim, Deus, o Senhor me escolheu mesmo para ser irrepreensível? Irrepreensível é que Ele quer que você cresça, que você assuma a identidade do novo homem, para que não haja motivo de repreensão em você. É isso, está na Bíblia. Em nenhum lugar vai estar escrito dizendo não é possível ser santo, não é possível ser irrepreensível, porque o próprio Paulo escreveu, tudo posso em Cristo que me fortalece. Lá em Filipenses 4,13, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, lá em 1 Coríntios capítulo 10, verso 13. Então, em todos os lugares, você vai ver um apelo à santidade. Essa é a preocupação de Paulo. Pode ler todas as cartas de Paulo. A Bíblia fala em favor dessa tese. Você não vai encontrar nada falando assim, olha, ele nos escolheu para levarmos um cristianismo meio mais ou menos. Não! Nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. Nos predestinou para quê? Para a adoção de filhos, por isso o tema da família que vamos trabalhar. E ele nos concedeu o quê? A sua graça, no qual nós temos, então, o que ele nos deu? A redenção, ele nos deu a remissão dos pecados. O verso 8 diz que ele derramou, a sua graça, é uma repetição da ideia do 6, O 9, desvendando-nos, ele nos desvendou o quê? O mistério de Cristo. Para quê? E eu vou destacar o verso 10, fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. É aquele verso de Cristo, de Jesus, quando for levantado da terra, atrairei tudo para mim. Tudo vai convergir em Cristo. Os anjos olharão com admiração, os seres de outros mundos não caídos contemplarão estupefados, justos e ímpios contemplarão Cristo em seu trono. Tudo convergirá no grande sacrifício daquele que era um com Deus, mas ele se humilhou, desceu até este mundo, foi um de nós, viveu como homem, ele encarnou, ele é um ser humano, ele é um filho de Adão, ele não é um anjo, ele é um ser humano que subiu ao céu, está lá à destra do Pai, e pelo seu sangue nós temos o perdão dos nossos pecados. Você pecou, mas ele não te rejeita, por isso ele quer que você seja santo e irrepreensível, e ele te escolheu para isso. Quanto mais nós avançarmos no conhecimento de Deus, mais nós vamos nos aprofundar no plano da salvação e vamos ver que tudo vai convergir em Jesus Cristo. Então a carta aos Efésios fala de Jesus. Ok? Aqui
você pode, além de destacar Jesus, que nós já mencionamos, né? Paulo refere-se à igreja em geral, não apenas à igreja de Éfeso, mas às igrejas ali da região. Ele vai usar várias metáforas, como a metáfora do corpo, do edifício, da noiva. Então, nós vamos estudar isso daqui. Meu querido irmão, vamos terminar a história de Paulo? Ele se apresenta perante Nero, o vil imperador Nero. E ele escreve para Timóteo: ninguém esteve comigo na minha última defesa. A prisão está fria, o inverno está chegando. Por favor, traga a capa, traga os pergaminhos, eu preciso estudar. Fulano de tal e fulano de tal me abandonaram, Deus lhes dará a paga, amaram mais este século. Permanece firme, Timóteo, prega a palavra, insta, quer seja tempo, quer não seja tempo. Ninguém esteve comigo na minha última defesa. Mas sabe o que ele disse? Fui liberto da boca do leão. Ele estava ali já quase sendo oferecido como libação. Para os judeus, ele era um traidor que estava prestes a ser condenado à morte. Paulo falhou. Para os gregos, ele era um louco, um fracassado, não fez fortuna, não ficou famoso, porque o cristianismo não ficou grandioso naquela época, né? A filosofia grega ainda imperava. Então as cartas de Paulo não haviam sobrepujado os autores gregos. Então Paulo era um Zé Ninguém, um fracassado, está ali preso, prestes a ser condenado para a morte. Mas para Deus, ele era um grande herói. Um dos maiores homens que já nasceram de mulher, que já pisaram a planta do seu pé neste planeta. Paulo de Tarso, Paulo, o apóstolo da fé e da coragem. E ele olha para o céu e declara: combati o bom combate. Aqui está a prisão mamertina. Ela está lá em Roma, o lugar onde Paulo possivelmente escreveu essa carta a Timóteo e onde ele passou os últimos dias da sua vida. Essa história aconteceu. Você pode ir lá em Roma e visitar essa prisão, onde um homem escrevia para a igreja paz e graça. Ele não estava desesperado, por favor, me tirem daqui, falem com o governador, tem algum deputado, algum prefeito, alguém influente na igreja para despachar. Não. Olha o que ele escreve. Vejam só, 2 Coríntios 11, 23 a 28. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, né? Se eles são ministros de Cristo, eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Muito mais que eles em prisões, em açoites sem medida, muito mais ministro em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio, 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos de patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente. O quê? A preocupação com todas as igrejas. Isso é uma repreensão para mim, isso é uma repreensão para você, ancião, isso é uma repreensão para você, pastor, isso é uma repreensão para todos nós. Não estamos nessa condição e às vezes estamos preocupados, sabe com o quê? Com o nosso novo celular, com o nosso carro que está ficando velho, com a nossa casa que não é do jeito. Isso é uma repreensão para todos nós. Em tudo isso ele não reclamava, ele não murmurava. O que o preocupava era só uma coisa: as almas, as ovelhas, a preocupação com as igrejas. E ele mostra essa preocupação em todas as cartas. Eis aqui o Paulo. Para o mundo um fracassado, não ajuntou patrimônio, não teve uma família, preso, solitário, só o bagaço, só o esqueleto magro, sem comer direito. E teria no dia seguinte o pescoço separado do tronco. Mas como que ele termina os seus dias? Quanto a mim, estou
sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vida. Meu querido amigo, esse é o tema maravilhoso que nós vamos estudar, a carta aos Efésios. E hoje vimos um pouco sobre a história de Paulo. Eu quero aqui fazer um desafio, principalmente para você, professor de escola sabatina, para você, ancião, pastor. Precisamos reviver a vida de Paulo em nossas igrejas. As pessoas não conhecem muito bem quem foi Paulo. E pior, elas não conhecem o que Paulo escreveu. E convenhamos, é um pouco complicado. Então, existem muito entretenimento, muitos sermões de outras histórias, mas o meu desafio é o seguinte: que tal levar essa história de Paulo para pregar na sua igreja? Que tal falar sobre as viagens missionárias, pregar sobre o livro de Atos? Que tal pregar sobre uma carta de Paulo? É um sermão que vai dar um pouco mais de trabalho, mas é o desafio. O desafio começa em estudar as cartas. Como que se estuda? Focando um mês em uma carta e lendo aquela carta de noite, de noite, de noite. Depois você vai lá no Atos dos Apóstolos de Ellen White e você lê ali um comentário. Depois você vai no comentário bíblico adventista e lê mais um pouquinho para entender essa carta de Paulo. E ali você chega para a igreja e fala: irmãos, eu queria aqui tratar... Olha, quando você estiver lendo a carta durante um mês, você vai ter decorado. E aí o seu sermão vai ser vivo, poderoso, cheio do Espírito Santo, porque a teologia de Paulo está nessas cartas. O cristianismo está condensado nessas cartas. São as cartas de Paulo que dão base ao estilo de vida cristã, à organização da igreja, à ética familiar do cristianismo. Então, nós não podemos deixar o púlpito fraco, precisamos fortalecer o púlpito das nossas igrejas. Precisamos reviver a vida de Paulo, porque é uma vida inspiradora. E precisamos faça semanas de oração. Nessa semana vamos estudar o quê? A Epístola aos Romanos. E o que você tem que fazer? Ler o texto, explicar o texto e então aplicar o texto. A igreja carece de estudar um pouco mais de Bíblia. A igreja não quer mais entretenimento, a igreja não quer mais historinhas, coisas emotivas, mensagens. A igreja quer teologia profunda. Então, o desafio, meus amados, é revitalizar as cartas de Paulo na sua igreja. Você pode marcar vigílias para estudar uma carta de Paulo, pode marcar uma semana de oração com o tema, Carta aos Gálatas, Carta a Filemão. Há muita coisa para estudar na Carta a Filemão, muita coisa. Então é isso aí, eu espero você para a lição de número 2, que nós possamos, como Paulo, combater o bom combate, se preocupar ao longo da nossa vida com a nossa igreja, com os nossos membros, com as nossas ovelhas, e ao final descer à sepultura, não preocupado, alegre e contente, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele quer partir para estar com Cristo, certos de que na manhã da ressurreição, caso morrermos, ou no dia da volta de Jesus, receberemos a coroa de vida imortal. Que Deus o abençoe.